Começamos pelo mistério do Meco e a investigação da TVI. Há uma nova testemunha que garante ter visto no dia da tragédia pelo menos 9 pessoas na casa alugada na localidade de Aiana de Cima. Um deles, um jovem de barba, terá sido identificado através de fotografias mostradas pela TVI ao longo desta investigação. Trata-se de um honoris dux esperado naquele fim de semana. A mesma pessoa que terá entregue a algumas das famílias os pertences das vítimas. A fotografia em questão nunca foi mostrada publicamente e a testemunha não fazia a mínima ideia quem é que estava a identificar. Os traços eram muito parecidos com este. Os traços, isto é, a pessoa devia ser muito parecida com esta. Parecia ser muito parecido com este. O que é que lhe chamou a atenção quando olhou para essa fotografia? A barba e o cabelo curto. Tal e qual como a pessoa que eu vi sair daqui. É uma cara que não se esquece com facilidade. Uma testemunha que nunca foi ouvida pela Polícia Judiciária mais de 2 meses e meio depois da tragédia. A esta testemunha juntamos mais documentos a que a TVI teve acesso que indicam que eram esperadas mais pessoas, pelo menos 10, no fim de semana do Meco. Uma reportagem para ver mais à frente no Jornal das 8. O enviado das Nações Unidas à Crimeia foi ameaçado por milícias pró-Rússia, teve de procurar refúgio no interior de um café e acabou por cancelar a missão, voltar para o aeroporto e abandonar a Crimeia. No Mar Negro, navios russos bloquearam a passagem de vasos de guerra ucranianos, reforçando o domínio russo da península, mas também na segunda cidade da Ucrânia, Donetsk, os pró-russos reocuparam o edifício do governo regional e gritaram por Vladimir Putin. Refugiar-se num café da Crimeia era provavelmente a última coisa que passaria pela cabeça do enviado da ONU à Ucrânia. Mas foi o que lhe aconteceu. Ameaçado por estes 2 homens que vigiam a porta e por outros que formam uma milícia armada pró-Rússia, o holandês Robert Serry cancelou a missão, voltou para o aeroporto e abandonou a Crimeia. E esta parte do povo não o queria mesmo lá. O mesmo repúdio pela sua presença na Crimeia sentiram os observadores militares da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Em Simferopol, os manifestantes gritaram também contra Barack Obama e a favor da Rússia, potência regional que somou mais pontos na luta pelo poder com a Ucrânia. Aos gritos de Putin vem, a investida da bola humana sobre a polícia teve sucesso. O edifício do governo regional de Donetsk, no leste da Ucrânia, foi reocupado por manifestantes pró-Rússia, tendo a bandeira da Federação Russa sido hasteada de novo, como acontecia deste sábado. Não espanta o resultado. Nesta região da Ucrânia, 3 em cada 4 habitantes falam russo. E isso dará sempre força às alegadas intenções de Moscovo, esperadas por Kiev. Крим мав бути першим плацдармом. Вони планували захоплення таке ж саме військами і південні, і східні регіони України, як другий етап, а потім і, можливо, іншу територію України. E se formos até ao Mar Negro, essa hegemonia russa apresenta-se às claras, com vasos de guerra ao serviço do Kremlin, a bloquearem 2 navios da armada ucraniana. Foi numa enseada, perto do porto de Sebastopol, uma zona hoje totalmente controlada pela Rússia. Menos bem-sucedida foi a tomada do controlo russo nesta base aérea ucraniana, também na Crimeia. Os aparelhos que levantam voo, e foram 7 no total, tiveram com pilotos aviadores da Ucrânia que conseguiram fugir. Já a base, imóvel por natureza, essa ficou nas mãos dos russos. A Rússia insiste que não foram as suas tropas a tomar o controlo da Crimeia, mas antes forças de autodefesa da península e que por isso não pode ordenar nenhum regresso às bases. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha reuniram-se hoje com o homólogo russo em Paris e querem um diálogo direto entre o governo ucraniano e o governo russo, diálogo que Moscovo recusa até agora. Todas as atenções centradas em Sergei Lavrov. Antes de seguir para Paris, o chefe da diplomacia russa passou por Madrid e na capital espanhola, para a indignação dos ocidentais, repetiu a versão de Vladimir Putin sobre o que se passa na Crimeia. As forças armadas da Rússia não tomaram aquela península ucraniana. Я бы хотел понять, что вы подразумеваете под пророссийскими силами. Если это силы самообороны, которые были созданы жителями Крыма, то мы им приказа не даем, они от нас приказов не получают.
Lavrov só reconhece algumas deslocações na Crimeia por parte dos militares da frota russa do Mar Negro, sediada no porto ucraniano de Sebastopol, apenas para garantir a segurança das suas instalações. A Rússia continua a lidar com o que fez à Ucrânia como nada tendo feito à Ucrânia. Enquanto ameaçam Moscovo com sanções económicas e já suspenderam a cooperação militar da NATO com a Rússia até uma reavaliação completa, os ocidentais pedem por tudo que Moscovo se senta à mesa com o governo revolucionário de Kiev. We also say, unless you're prepared to sit down with the Ukrainians, how do you find the de-escalation? You need to be talking to each other. Mas, precisamente, a Rússia diz que o governo de Kiev é ilegítimo, fruto de um golpe de Estado. Em Paris, Sergei Lavrov não se encontrou com o seu homólogo ucraniano, mas disse que britânicos, americanos e franceses concordaram consigo que governo e oposição da Ucrânia devem agarrar-se ao acordo de 21 de fevereiro, negociado pela União Europeia. Washington já disse que John Kerry não concordou em nada disso. O acordo em questão foi aquele em que o presidente Viktor Yanukovych concedia um governo de transição e eleições presidenciais antecipadas, mas no dia seguinte fugiu de Kiev e foi destituído pelo Parlamento. Sem controlo sobre a Crimeia, o novo poder ucraniano recebeu a promessa de dinheiro de Bruxelas para controlar umas finanças desesperadas. The package combined could bring an overall support of at least 11 billion euros over the next couple of years. Um resgate europeu, mas com a condição de que Kiev assine um acordo de assistência também com o FMI. Quanto à Rússia, apesar da tensão política, Vladimir Putin defende que tal não deve ter impacto na cooperação económica entre os dois países. Um dos primeiros jornalistas portugueses a chegar à Crimeia foi o enviado do Jornal Público, Paulo Moura, um dos mais reconhecidos repórteres portugueses. Está ao telefone, agora em direto no Jornal das 8. Muito boa noite, Paulo. Pergunto se pode haver alguma dúvida por aquilo que tens visto, observado e recolhido informação sobre quem exerce o poder de facto aí na Península da Crimeia. Bem, boa noite, Zé Alberto. Não há nenhuma dúvida. Há forças russas posicionadas em locais estratégicos de poder político e militar e, portanto, não há dúvida de que, de facto, além de que o próprio Parlamento elegeu de uma forma fictícia ou fraudulenta, com a ajuda, digamos, entre aspas, de alguns destes homens mascarados e armados russos, elegeram um governo também pró-russo e, portanto, de facto, eles estão no poder. Mas não é, às vezes, eu estou a ouvir estas notícias e às vezes é quase engraçado ver como a movimentação internacional sobre esta questão é muito mais intensa do que o que se sente aqui no terreno, do que se vê. Porque, de facto, a presença militar russa não é maciça, não se vê, não são exércitos com tanques nas ruas. São pequenos grupos, de facto, fortemente armados, né, com lança-mísseis e armamento muito sofisticado, né, e daí ser estranho e ridículo continuarem a dizer que não são forças russas e apenas milícias espontâneas, populares, armadas, portanto, que isso é óbvio para todos que não acontece. A única coisa que lhes falta são as insígnias nos uniformes, Paulo. Exato, mas as próprias matrículas dos caminhões são russos, é tudo isso. Mas eles continuam, se lhes perguntam, dizem que não são russos e são milícias daqui, da Crimeia, que estão a defender as forças e os ucranianos, os habitantes da Crimeia contra os terroristas, ou agora como lhes chamam os banderas, é agora a nova alcunha, os banderas, por causa do Stepan Bandera, que foi um líder nacionalista no tempo da Segunda Guerra, e que eles acusam as forças que estão no poder em Kiev neste momento são os apoiantes de Bandera, então são os fascistas, e estes amigos dos russos estão cá supostamente para proteger, e é esse sempre o discurso, mesmo nas próprias bases. Hoje eu estive numa base que está cercada em Bakhchisarai, uma cidade que em tempos foi a capital do reino tártaro da Crimeia. Há uma base militar de infantaria que está cercada pelas forças russas e as forças ucranianas estão no interior sem se terem rendido e, portanto, estão isolados, não têm comida, nem têm comunicações, estão ali há 4 dias isolados e os russos estão a cercar, com um armamento pesado, a cercar a base. Uma das reportagens que tu enviaste, entretanto, dava também conta de um sentimento complexo entre os habitantes da Crimeia, de origem russa, na sua maioria, mas onde há
também pessoas de outras raízes étnicas e culturais. Como é que podes descrever rapidamente o que têm sido as relações entre as pessoas na rua? Como é que se olham? Como é que falam umas com as outras? Como conduzem o seu dia-a-dia? É muito interessante ver isso, porque eu diria que há um clima de medo crescente. São comunidades que, aparentemente e relativamente, se davam bem e se viviam pacificamente umas com as outras, de uma forma pacificada, até aqui, e de repente começam a olhar uns para os outros como inimigos. E isso sente-se hoje, precisamente nesta base cercada, houve 2 manifestações ao mesmo tempo, dos 2 lados da mesma rua, uma rua com poucos metros, 3 passos atravessa-se a rua, e uma manifestação contra a presença russa de um lado, onde eram de mulheres, quase todas tártaras, e uma manifestação de apoio à presença russa do outro lado da rua, de mulheres também, todas russas. Pessoas da mesma aldeia que se conhecem e que, entretanto, se começam a ver como inimigos. Falei com um rapaz de 18 anos, russo, que me disse que tinha muitos amigos ucranianos, mas já não tem, até agora. De repente começou a perceber que eles não são iguais, não pensam da mesma forma e, portanto, não podem ser amigos. As pessoas começam a olhar com desconfiança uns contra os outros, a vê-los como potenciais inimigos num conflito que pode rebentar a qualquer momento. E, de facto, sente-se que pode haver um pequeno rastilho, coisa que ainda não aconteceu até agora, portanto, tem sido pacífico, né? Não tem havido, de facto, tiros, ainda não houve, mas a tensão cresce muito rapidamente. Sente-se que, vê-se que estas milícias russas, que são uma minoria, atenção, com estas manifestações não são milhares de pessoas na rua, isto são pequenos grupos sempre. Dá a impressão que a maior parte das pessoas está em casa e nem todos os russos, e também já falei com russos, que não apoiam a presença das forças russas. Mas estas milícias que andam pelas ruas tornam-se cada vez mais agressivas, até com jornalistas estrangeiros. Paulo Moura, o enviado especial do Jornal Público, que hoje celebra 24 anos, a quem agradeço, Paulo, este relato em direto do local que concentra todas as atenções e preocupações internacionais, com um retrato em primeira mão daquilo que tem observado nos últimos dias na Crimeia. A comunidade ucraniana manifesta-se a esta hora em Lisboa, mais uma vez em Lisboa. A concentração acontece em frente à Embaixada da Federação Russa. O objetivo desta manifestação é pedir o apoio de Portugal à Ucrânia. Inicialmente, a concentração estava marcada para decorrer frente ao Palácio de Belém, mas o local foi alterado nas últimas horas. E é assim, Hugo Capela, boa noite, a concretização de um protesto que chegou a estar marcado para segunda-feira e que agora então se concretiza em frente da Embaixada Russa. Exatamente, chegou a estar marcado na segunda-feira passada, mas não foi realizado por falta de autorização das autoridades competentes. Aliás, foi desmobilizada essa concentração, que aqui chegou a acontecer, mas desta vez, 2 dias depois, os cidadãos ucranianos vieram aqui justamente gritar palavras de ordem, sobretudo contra a guerra, e vieram numa manifestação que se veste de azul e amarelo. E não são só as cores da bandeira ucraniana, são também as cores da bandeira azul com as 12 estrelas amarelas, a bandeira da União Europeia, que aqui foi trazida por estes ucranianos que protestam assim contra a invasão russa, contra a possível guerra que todos temem. E eu vou perguntar justamente aqui a uma pessoa que ucraniana, estuda em Portugal e já nas últimas horas está mais descansada com as notícias ou continua a temer o conflito militar? Eu continuo a ser preocupada com notícias da Ucrânia porque Putin disse que as tropas militares, não há nenhum tropas militares russas na Crimeia, mas isso é mentira e lá está... Isso mesmo foi repetido hoje pelo Ministro da Defesa. Aquelas tropas de autodefesa, como são intituladas por Putin, não são de facto autodefesa. Nenhum grupos de autodefesa. São os militares russos armados que... Como é que é esta distância? Verifica isso? Eu vi alguns vídeos e já fizeram algumas reportagens dos locais de bases militares ucranianas, onde podemos ver que os militares russos armados atacam estas bases e bloqueiam os mesmos.
Muito obrigado. Então é aqui uma cidadã ucraniana que vem reiterar aquilo que de resto todos os ucranianos aqui presentes nesta manifestação têm dito, que de facto aquelas tropas que são auto-intituladas as tropas de autodefesa são de facto tropas russas que estão de facto a ocupar um território que é de soberania ucraniana. O Capela em direto desta manifestação de imigrantes ucranianos em Portugal. Há também vários portugueses na Ucrânia, como Miguel Veloso, jogador do Dinamo de Kiev, que fala com muita preocupação da atual situação política no país. Numa entrevista à TVI, o internacional português afirmou que não sabe ainda se depois do jogo da seleção volta ou não à Ucrânia. Desde o verão de 2012, a viver na Ucrânia, Miguel Veloso vê com preocupação a atual situação política que se vive no país. Já há um mês e meio que não vou à Ucrânia, estive lá só no início de janeiro, as coisas estavam tranquilas, mas depois tive um mês e meio em preparação em Marbella para o jogo da Liga Europa. Mas pelo que sei, que falei ainda hoje de manhã, as questões em Kiev já estão resolvidas, no sentido que já estão a limpar as ruas, já estão a pôr tudo direitinho. O pior é que passa na Crimeia, mas esperemos que as coisas se resolvam o mais rápido possível, porque é uma situação que não é boa para ninguém. Como é que tens acompanhado essa situação política na Ucrânia? Com alguma intensidade, porque quero saber, porque também tenho pessoas amigas lá, tenho colegas e sei que é uma situação desgostosa para todos, porque não é bom haver guerra com países em conflito. Como eu disse, esperemos que as coisas se resolvam o mais rápido possível, mas tenho o pensamento que não vai ser assim tão fácil. Isso pode afetar? Sim, acho que esportivamente? Sim, ainda este fim de semana não jogámos contra o Shakhtar devido que iam fazer o luto nacional. Espero esta semana saber notícias, que alguém do Dinamo ligue para saber se volto, se não volto e saber se as coisas continuam ou não. Se a situação se mantiver ou se agravar, isso pode ter implicações em opções que tu venhas a tomar do teu futuro desportivo? Sim, óbvio. Claro que ninguém gosta, e mais ainda não só por mim, mas também para a família que está comigo lá. Não é bom saber ou ir jogar e saber que o país e que a minha família está ali. O que eu posso dizer é que espero pela Ucrânia, não só por mim, mas pela Ucrânia, que as coisas se resolvam o mais rápido possível, porque Kiev é uma boa cidade e tem boas pessoas. Paulo Fonseca não resistiu. O Futebol Clube do Porto despediu o treinador. A SAD anunciou ao início da tarde ter chegado a acordo com Paulo Fonseca para o fim do contrato. O clube anunciou ainda que para o lugar vai interinamente Luís Castro, até agora o treinador da equipa B, que lidera a segunda Liga. O dia, que até era o do 41º aniversário de Paulo Fonseca, começou como todos os outros, com o técnico a entrar no relevado do Olival, com os jogadores do plantel do Futebol Clube do Porto disponíveis para o treino desta quarta-feira. No entanto, este seria mesmo o último dia de trabalho de Fonseca no Olival e ao serviço dos Dragões. Pouco depois, ao início da tarde, a SAD Azul e Branca comunicou à CMVM que, numa reunião que decorreu ainda da parte da manhã, chegou a acordo com o treinador para a cessação das funções, que interinamente passam a ser assumidas por Luís Castro, até aqui treinador do Futebol do Porto B, da segunda Liga, mas logo após esse anúncio começou a falar-se da sucessão em definitivo, com Marco Silva a surgir na linha da frente para pegar na equipa dos Dragões. Confirmou-se assim o que já se esperava. Paulo Fonseca não resistiu à pressão das críticas por uma época altamente irregular, em que deixa a equipa tricampeã nacional a 9 jornadas do fim do campeonato no terceiro lugar da tabela, a 9 pontos do líder Benfica e a 4 do Sporting. Uma época só comparável à temporada de 2009-2010, em que, com João Ferreira no comando técnico, os Dragões terminaram o campeonato em terceiro lugar, atrás do Benfica e Braga. Paulo Fonseca já tinha manifestado a vontade de sair, mas Pinto da Costa segurou o treinador até ser possível. A inconstância dos resultados e das exibições desde o início da época tornou muito complicada a relação da equipa técnica com os adeptos, que foram demonstrando claramente o descontentamento pelo caminho feito pela equipa azul e branca em 2013-2014. Perante a contestação, o técnico deixou de esconder publicamente o desconforto com a sua situação, que foi ficando cada vez mais frágil. Resultado, os caminhos da SAD Portista e de Paulo Fonseca separaram-se esta quarta-feira por mútuo acordo, a 5 dias do técnico completar 9 meses ao comando do plantel principal dos Dragões e precisamente no dia em que o treinador completou 41 anos de idade. A saída de Paulo Fonseca foi recebida com satisfação pela maioria dos adeptos. O treinador que os Dragões contrataram no final da época passada, ao Passos de Ferreira, não deixa saudades.
Paulo Fonseca sai do Futebol Clube do Porto no dia de aniversário. Os adeptos portistas receberam a notícia com satisfação. Para eles, o treinador que veio do Passos de Ferreira no início da época não servia. Os resultados, a atitude, não motiva os jogadores. Não estava a fazer nada no Porto. Portanto, acha que esta é uma decisão acertada? Acho. Do treinador e do clube? Sim. Do treinador e do clube já devia ter sido há mais tempo. Fiquei contente porque o tempo dele já tinha passado. Já tinha expirado. Já tinha expirado. Há alguma coisa a fazer ainda? Acho que sim, ainda temos quase meia época pela frente e, portanto, temos a Taça UEFA que o Porto pode aspirar ainda a ganhar. O treinador ideal nesta altura para si, para o Porto? Quem? Vilas Boas, Domingos, como já foi referida? Não sei. Mourinho? Adepto do Futebol Clube do Porto e comentador da TVI, Manuel Serrão acha que não havia outro remédio se não mandar o treinador embora. Apesar de tudo, se ele faz anos hoje, eu acho que para ele esta saída também é uma prenda, de certa forma. Digamos, uma prenda irónica, se quisermos, é uma prenda porque eu acho que ele já há muito queria sair. Acho que é mais ou menos público, que ele já tinha pedido pelo menos 2 vezes para sair. E, portanto, eu acho que, no fundo, acaba por ser uma prenda esta liberdade que a direção do Porto lhe deu de o deixar sair. Mas, como é evidente, eu acho que Paulo Fonseca, como já lhe disse, acho que Paulo Fonseca já devia sair há muito tempo. Luís Castro é a solução provisória oficial, pelo menos até ao jogo contra o Aroca. Alguma imprensa avança o nome de Marco Silva, atual treinador do Estoril, como solução definitiva. Informação a confirmar nas próximas horas. Há uma nova testemunha que garante ter visto no dia da tragédia do MEC pelo menos 9 pessoas na casa alugada pelos jovens. São desenvolvimentos da investigação da TVI. Mais à frente, declarações desta nova testemunha que não foi ainda ouvida pelas autoridades que investigam o caso. O debate quinzenal no Parlamento foi particularmente aceso. O Primeiro-Ministro recusou estar a negociar com a Troika nos bastidores, mas voltou a sublinhar que o país não pode regressar aos níveis salariais nem de pensões que tinha em 2011. A um mês das eleições europeias, 2 meses das eleições europeias, mais exatamente, Pedro Passos Coelho insistiu no consenso com o Partido Socialista, mas a resposta não foi positiva. São apelos ao consenso dirigidos a António José Seguro. Esta é a altura, portanto, de nos deixarmos de idas idas e de nos sentarmos à mesma mesa. Quando é que o Primeiro-Ministro descobriu o valor do consenso? Porque ao longo dos primeiros 2 anos do seu mandato, o senhor não quis ouvir nenhuma proposta do Partido Socialista. O Partido Socialista sempre se recusou a sentar-se com o Governo a discutir, fosse o que fosse, com medo de ficar associado a quaisquer cortes que se tivessem de fazer. A quaisquer cortes, Sr. Deputado. Ora, aí está uma oportunidade que o Sr. Deputado tem de mostrar que tem coragem, que não está preocupado com as eleições. Quero dizer com muita serenidade que aqui nesta bancada, nem no Partido Socialista, ninguém recebe lições de defesa do interesse nacional. E do consenso para a austeridade é um saltinho. O que é que acordou com a Troika? Quais são os cortes que o senhor disse que eram provisórios e passam a definitivos? Digo aqui sem nenhum problema, porque eu disse já várias vezes. Não podemos regressar ao nível salarial de 2011. Não podemos regressar ao nível remuneratório das pensões de 2011. Quais são as medidas que agora o Governo não tem coragem de apresentar para apenas tentar arrecadar o voto dos portugueses? Dissemos claramente que iríamos executar uma tabela remuneratória única e iríamos fazer uma revisão de todos os suplementos para uma tabela única também, Sr. Deputado. Há uma diferença entre vestir uma cinta e comprimir as despesas ou realmente emagrecer no Estado. A dieta rigorosa não tem o apoio do Partido Socialista. O Parlamento foi palco de um episódio insólito. Os deputados do Bloco de Esquerda abandonaram o plenário depois de Passos Coelho ter recusado responder às perguntas de Catarina Martins. O Bloco pediu uma conferência de líderes extraordinária para discutir o incidente, mas foi rejeitada pela Presidente da Assembleia da República. Além deste episódio, o debate quinzenal foi interrompido por 3 vezes por protestos nas galerias. Nada previa que estas palavras de Catarina Martins soassem tão mal ao Primeiro-Ministro. O problema do debate político é que a sua palavra não vale nada. O Sr. Primeiro-Ministro tem um problema de palavra e tem um problema constitucional. Foram farpas para Pedro Passos Coelho, que se recusou a continuar o debate com o Bloco de Esquerda.
Senhora Deputada, apenas para dizer que, dado o valor que a minha palavra tem para a Senhora Deputada, eu creio que ela não estará à espera, com certeza, de nenhuma resposta. Eu vejo que o Sr. Primeiro-Ministro, à falta de argumentos, prefere ficar calado. Afinal, o que é que vai estar no documento de estratégia orçamental em abril de 2015? Quer aqui esclarecer o país ou quer fazer uma birra? Eu julgo que a Senhora Deputada deve reconhecer o direito à indignação. Eu não tenho, nesta altura, não é por uma questão de birra, Senhora Deputada, é por uma questão de respeito por esta Câmara e por mim próprio. Não tenho rigorosamente mais nada a responder à Senhora Deputada. Perante isto, os deputados do Bloco de Esquerda decidiram abandonar o hemiciclo. A conta-gotas, lá foram saindo, exigiram uma conferência de líderes extraordinária para discutir o episódio, mas Assunção Esteves recusou. Imaginem que o Sr. Primeiro-Ministro não comparecia ao plenário. Era uma razão para convocarmos a conferência de líderes. O responder, não responder, o grau de resposta, isso é uma estratégia que não é controlável diretamente por uma conferência de líderes extraordinária. Não tem a emergência. É uma estratégia normal do ponto de vista da dialética e da liberdade da intervenção no plenário. Considerávamos essencial que isso ocorresse. Ela, que tem o poder regimental para fazer a convocatória para a Conferência de Líderes, não o entendeu. Disse que poderíamos levar este tema à próxima Conferência de Líderes. Esperamos que nesse momento haja a capacidade da Assembleia se fazer respeitar, porque aqui o que aconteceu hoje não foi o desrespeito pelo Bloco de Esquerda, foi um Primeiro-Ministro que, ao recusar responder a perguntas feitas num órgão de soberania e que não são nada mais nada menos que o clamor nacional, virou as costas também à democracia e à exigência dessa fiscalização que deve existir em democracia. Mas este debate quinzenal fica marcado por outros incidentes. 3 pessoas diferentes, em 3 momentos diferentes, obrigaram a interrupção dos trabalhos. E para amanhã, frente ao Parlamento, está agendada uma nova manifestação de forças policiais. Esta manifestação foi classificada com um grau de risco médio e mesmo o SIS alertou a PSP para a possibilidade de grupos extremistas aproveitarem o protesto dos elementos das forças de segurança para provocarem desacatos. A polícia não quer que se repita a invasão da escadaria, verificada em novembro, por isso vai reforçar o policiamento e até dentro do Parlamento haverá 4 pelotões da Unidade de Intervenção da GNR. Em novembro, o braço de ferro entre polícias fardados e polícias à civil cedeu do lado dos fardados. Os manifestantes invadiram as escadas do Parlamento. O caso deu que falar, deu origem a inquéritos e demitiu o diretor nacional da PSP. 3 meses depois, nova manifestação. O risco de ameaça subiu de reduzido para médio, até porque agora há mais revolta e mais polícias. Nesta manifestação há uma grande participação dos elementos da GNR, o que não é habitual. Portanto, vamos ter praticamente o dobro de elementos da GNR do que tivemos na última manifestação, o que vai engrandecer esta massa de representação e por isso é normal que o pessoal neste momento esteja muito mais revoltado, muito mais descontente. O número de manifestantes pode passar os 15 mil, mas o número de polícias fardados também vai aumentar. O corpo de intervenção, que normalmente não está no local, dependendo do comportamento dos manifestantes, deverá ser colocado logo na segunda linha de intervenção, atrás dos homens das equipas de intervenção rápida. A hipótese deste policiamento mais musculado ficar logo à frente, junto às grades, não está afastada. Num relatório do CISA, que a TVI teve acesso, o serviço alerta as autoridades para a possibilidade de grupos extremistas se colarem à manifestação. Conhecemos alguns movimentos que estão a mobilizar para esta manifestação, que nada tem a ver com as forças e serviços de segurança, portanto, estamos a falar de uma manifestação que vai ter muitos profissionais, mas também há a possibilidade de termos cidadãos que não fazem parte das polícias. Os polícias em protesto garantem que não querem perder a razão. Pelo simples não, dentro do Parlamento, a GNR vai colocar 4 pelotões da Unidade de Intervenção e todos os elementos do Corpo de Intervenção da PSP estão mobilizados ou de prevenção.
PSD e CDS apresentaram um manifesto eleitoral conjunto para as europeias, uma carta de princípios onde pedem prioridade para o emprego no próximo mandato e onde apostam nas redes sociais para espalhar a mensagem e as propostas com que se apresentam aos eleitores. Paulo Rangel acusa ainda António José Seguro de ir para o estrangeiro destruir a imagem do país e deixa-lhe um desafio para ser respondido ainda esta noite. Um manifesto para a geração tweet. É um manifesto já da geração das redes sociais. Está organizado em 101 tweets, tantos como os dálmatas, 101. Foi assim que a coligação PSD-CDS apresentou uma carta de valores e propostas com várias ideias para o país a serem tratadas na Europa. Mais integração, união bancária, regresso à agricultura, reindustrialização da Europa, mas também a aposta na economia do mar ou num acordo de comércio livre com os Estados Unidos. E pelo meio, obrigando o adversário socialista a vir a jogo, um desafio a António José Seguro. Em Londres, em vez de fazer qualquer proposta concreta e construtiva, limitou-se a destruir e, em certo sentido, a zombar da imagem do país. Se Seguro e o PS estão tão preocupados com a situação do país porque recusa a sentar-se a uma mesa e a negociar construtivamente um acordo para sairmos de forma negociada com mais garantias de sucesso do programa de ajustamento. Caro secretário-geral do PS, responda, por favor. A coligação rejeita o retrato negro que Seguro fez de Portugal no estrangeiro. Quando todas as entidades internas e externas registram que Portugal cresce e o desemprego diminui, António José Seguro pede aos mercados e aos credores que não acreditem. PSD e CDS pedem prioridade para o emprego no novo mandato em Bruxelas e prometem bater-se pelos votos que permitirão levar a cabo as propostas do manifesto. A ideia é de que os utilizadores das redes sociais possam passar facilmente as nossas ideias em 101 tweets, que nós agora vamos dia a dia, telemóvel a telemóvel, computador a computador, vamos começar a espalhar e a disseminar pelo país inteiro. A era do digital no combate contra a abstenção. Um ano depois de ter assumido a condução da Igreja Católica, o balanço do Papa Francisco sobre a pedofilia, sobre os valores do catolicismo e algum incómodo pela forma como muita gente se espanta com as suas ações. São inquietantes os resultados do maior estudo alguma vez feito na Europa sobre a violência e as mulheres. Os resultados dão conta que 30% das mulheres da União Europeia foi vítima de pelo menos um episódio de abuso sexual, físico ou psicológico. Tendências que se verificam também em Portugal. Não dá a cara, não dá o nome, mas esta mulher não hesita em dar o testemunho. Tem 62 anos e uma dura realidade dentro de casa. Ele pôs-me em coma. Eu passei muita fome. Ele fechava-me em casa e levava as chaves com ele. 38 anos de casamento e um beco sem saída para quem passou uma vida dependente. Já pensei muita vez em sair de casa. Como é que eu não sei? E as pessoas respondem-me, então há as casas-abrigo. Mas eu tenho 62 anos, vou para uma casa-abrigo, o mais que eu posso lá estar são 6 meses e depois vou para onde? Vou para debaixo da ponte? Um retrato comum a tantas mulheres que se remetem ao silêncio. Talvez seja esta uma das explicações para a posição de Portugal no conjunto da União Europeia. Fica entre os 10 países com situação menos grave. Mesmo assim, o maior estudo sobre violência do género revela dados preocupantes. É uma em cada 3 nos países nórdicos e uma em cada 4 aqui em Portugal. Eu acho que, qualquer que seja a percentagem, nós não devíamos ficar satisfeitos. Por cá das 1.500 mulheres entrevistadas, 24% afirma já ter sido vítima de violência sexual e física. 36% garante que já sofreu agressões psicológicas por parte de parceiros.
O estudo revela ainda que mais de metade tem consciência que a violência é crime. Para a tutela, é um dado positivo, reflexo das campanhas de sensibilização. Nunca houve tantas pessoas presas pela prática do crime de violência doméstica como existem hoje. Em outubro do ano passado, que é o último número apurado e definitivo que temos, eram 417. Em Portugal registram-se entre 26 a 29 mil queixas por ano. O governo diz que tem posto no terreno mais ajudas, mas a realidade de muitas mulheres revela que ainda há muito por fazer. O autor confesso dos assassínios de 2008 em Sacavém e Oeiras vai ser acusado de triplo homicídio. O anúncio foi feito pela Procuradoria-Geral de Lisboa. O suspeito, de 35 anos, está em prisão preventiva desde novembro, quando se entregou às autoridades. Na altura, confessou ter assassinado Alexandra Neno, de 34 anos, no dia 28 de fevereiro de 2008, em Sacavém, junto ao condomínio onde a vítima residia. Horas mais tarde, já na madrugada de 1 de março, matou o jovem Diogo Ferreira no parque de estacionamento de um centro comercial em Oeiras. Quase 6 anos depois, o homem, um vigilante sem cadastro criminal, entregou-se à polícia, apesar de nunca ter sido procurado pelos crimes em questão. A arma de fogo usada nos crimes foi apreendida. Segundo a Procuradoria-Geral de Lisboa, o detido vai responder também por um homicídio tentado ocorrido na mesma data na zona das Amoreiras, em Lisboa também. Em Águeda, um casal de idosos foi surpreendido em casa por 3 assaltantes que usaram de extrema violência. O senhor, de 75 anos, morreu, a mulher fingiu estar morta e, desta forma, sobreviveu. De madrugada, 3 encapuzados entraram por um quintal de uma casa vizinha abandonada. Abriram um buraco na rede que separa as duas propriedades e surpreenderam o casal a dormir. Circularam por aqui, fizeram lá a cerca para sair. Um homem de 76 anos e a mulher de 74 anos foram agredidos e amarrados, acabando Manuel Ferreira da Cruz por falecer. A esposa, Eva Silva, ferida com gravidade, fingiu-se de morta para escapar aos assaltantes. E ela, a porta da cozinha, fechou só com o trinque. E quando deu por ela, eles já estavam no quarto e em cima deles. Portanto, já não havia hipótese de eles fazerem nada. Mas já às tantas ele atacou e ela também é inteligente, fez-se de morta e foi aqui a safou. A vizinhança não se apercebeu do assalto e da violência extrema que aconteceu no interior da habitação. Os assaltantes levaram anéis, brincos e cordões de ouro. Ao princípio da noite, uma vizinha tinha sido abordada por um homem estranho à povoação que quis saber onde morava Manuel da Eva, uma forma de chamar Manuel da Cruz usada apenas na localidade ou por pessoas conhecidas. Como era de noite, eu não me deu a entender o que é que o senhor... Provável queria que os senhores lá da casa, não sei, não... Mas ele não era daqui, esse senhor que lhe perguntou? Que eu saiba, nunca ouvi, nem ouvi nunca mais magro nem mais gordo, mas é assim, nunca o tinha conhecido aqui nesta zona, não. A Polícia Judiciária está a investigar, mas não evita o medo que se instalou em Barro. Ninguém dorme descansado, até porque os ladrões entraram na casa mais improvável de assaltar, sem sinais exteriores que aguçassem apetites de gente estranha que passa. É a altura de apresentar os últimos desenvolvimentos da investigação TVI sobre o mistério do Meco. A jornalista Ana Leal identificou e entrevistou uma testemunha que garante ter visto no dia da tragédia pelo menos 9 pessoas na casa alugada na localidade de Aiana de Cima. Um deles, um jovem de barba, terá sido identificado através de fotografias mostradas pela TVI. Trata-se de um honoris dux e a mesma pessoa que terá também entregue a algumas das famílias os pertences das vítimas. A testemunha que faz estas revelações à TVI não foi ainda ouvida pela Polícia Judiciária. Mais 3 pessoas, para além das vítimas e do único sobrevivente, estiveram na casa alugada de Aiana de Cima na tarde de sábado, dia da tragédia. Eu vi conforme entrou o portão. Esta testemunha garante que pelas 3h30 da tarde viu pelo menos 9 pessoas trajadas, 7 numa atividade de praxe, mais 2 homens a saírem da casa. Entro pelo portão grande e sento-me no muro, tal e qual como faço agora, assim, e agarro no telefone e telefono à minha esposa, como faço sempre quando chego a casa ao sábado à hora do almoço.
estavam 6 rapazes e raparigas no jardim, assim, dispostos, como num contorno assim no muro. Daqui consegue ver qual é o seu ângulo de visão, daqui? Sim, daqui consigo. Estamos a falar daquele bocadinho de jardim, rapariga, é isso? exatamente, estava uma rapariga logo a seguir, logo aqui no princípio da relva, logo a seguir estava outra rapariga, estava um rapaz, estava novamente uma rapariga, estava outro rapaz que eu consegui identificar como sendo o Tiago Campos, e logo a seguir, na frente da churrasqueira, estava outra rapariga. Dava 4 raparigas e 2 rapazes. E vi outro rapaz um pouco mais ao lado da mesa. Portanto, um terceiro rapaz. Um terceiro rapaz no princípio também da relva, ao lado da mesa, a mandar eles fazerem exercícios. O rapaz a que se refere é João Gouveia, o Dux da Lusófona, também identificado pela testemunha. Estavam na conversa, houve uma parte que o Tiago pergunta 150. Depois nunca tem sido a resposta e eles começaram a fazer os exercícios. Mas quem estava a mandar fazer esses exercícios era o João Gouveia, não tem dúvidas nenhumas sobre isso? Sim, sim. Segundo esta testemunha, 4 raparigas estavam presentes, apesar de não ter conseguido identificar nenhuma delas. Podemos afirmar que, àquela hora, outra rapariga estaria presente para além das vítimas da tragédia. Isto porque Karina Sanches, seguramente às 3h30 da tarde, estava a trabalhar em Fernão Ferro. Só regressa ao Meco depois das 6 da tarde. Para além dos que estavam a ser praxados no jardim, Samuel Garcia garante ainda ter visto mais 2 homens a saírem da casa, um dos quais com uma colher de pão na mão, um dos símbolos de poder do Copa. Para além do Tiago e para além do Pedro Negrão e do João Gouveia, que também consegue identificar, quem é que estava, quantas mais pessoas, rapazes, homens, estavam? 2. Mais 2? Mais 2. No sábado às 3h30 da tarde, estavam mais 2 rapazes na casa. 2 rapazes esses que não estavam a participar na atividade. Um saiu em sentido norte, o outro saiu em sentido sul. Explique-nos onde é que viu essas outras 2 pessoas, nomeadamente 2 homens. Quando entrei dentro da urbanização, eu contorno o muro por aqui, o carro entra por aqui, nisto, conforme eu vou mais ou menos nesta altura, há um rapaz que atravessa, passa e contorna o muro para aquele lado. Portanto, sai deste portão, é isso? Exatamente. No mesmo momento, há um rapaz que sai este portão e contorna o muro para aquele lado. Portanto, vai para aquele lado, é isso? Vai para aquele lado, contorna o muro, rapaz esse que levava a colher de pau na mão. E, portanto, que não estavam a participar ali na atividade? Não estavam a participar na atividade. Ou seja, mais 2 homens colocados no fim de semana da tragédia que se terão cruzado com a testemunha. Não. Não. Ninguém que se pareça? Não. Com o da colher, por exemplo? Não. A TVI mostrou mais de 10 fotografias a Samuel Garcia entre alunos da Lusófona, elementos do Copa, ex-duxes e honoris dux. Mas foi esta fotografia que deu mais certezas a Samuel Garcia. Os traços eram muito parecidos com este. Os traços, isto é, a pessoa devia ser muito parecida com este. Parecia ser muito parecido com este. O que é que lhe chamou a atenção quando olhou para essa fotografia? A barba e o cabelo curto. Tal e qual como a pessoa que eu vi sair daqui. É uma cara que não se esquece com facilidade. A fotografia identificada é de um honoris dux, um dos que era esperado no Meco, uma das pessoas também que entregou pessoalmente a algumas das famílias os pertences das vítimas. Esta fotografia nunca foi mostrada publicamente, a pessoa identificada nunca deu a cara desde o início da tragédia. A testemunha não fazia a mínima ideia de quem estava a identificar. Novos documentos que a TVI teve acesso juntam-se a outras provas já mostradas que indicam que eram esperadas mais pessoas, pelo menos 10 no fim de semana do Meco. É Karina Sanches que trata do aluguer da casa. No dia 6 de dezembro envia um e-mail ao proprietário de um imóvel de Sesimbra. Vi o seu anúncio e gostava de saber se seria possível alugar um fim de semana apenas com entrada numa sexta-feira à tarde e saída domingo, depois de almoço. O fim de semana seria o de 13, 14 e 15 de dezembro. 13 e 29
Nesse mesmo dia, Karina recebe o seguinte e-mail. Dona Karina, diga-me algumas referências. Quantas pessoas, idades, motivo? Somos extremamente reservados. 13 horas e 52 minutos. É assim que Karina responde. É mais ou menos para 10 pessoas, idades entre os 21 e os 28 anos. Somos estudantes que pretendemos realizar um fim de semana para tratar de alguns assuntos universitários. Ou seja, algumas das pessoas esperadas tinham idades superiores às das vítimas. A casa acaba, entretanto, por não ser alugada por falta de vaga. É quando se iniciam contactos para a vivenda do MECO. E é aqui que a testemunha ouvida pela TVI consegue identificar vários carros parados à porta da casa na madrugada de sábado, pelas 5h30 da manhã. Um Renault Clio cinza e um Seat Leon preto. Carros esses que só saíram da porta da minha casa na terça-feira. E que não são carros aqui da zona, da aldeia? Não são carros, pelo menos que eu reconheça como sendo aqui da zona. Um carro diferente é visto, entretanto, por volta das 5 da manhã de domingo, ou seja, já depois da tragédia do MECO. Já não estavam 2 carros à minha porta, mas sim 4 carros. Vejo uma pessoa vestida de escuro a enfiar-se pôr-se dentro de um carro, um Citroën DS3. Revelações cruciais de uma testemunha que ainda não foi ouvida pela Polícia Judiciária e que poderá ajudar a perceber o que aconteceu naquela noite trágica do MECO. Um dado novo trazido neste momento a público, a partir da investigação que a TVI está a desenvolver sobre o mistério do MECO, que vitimou 6 pessoas e que vamos continuar a desenvolver. Nos Estados Unidos, os frequentes atentados em escolas levaram agora a um extremo. Um rapaz de 10 anos foi suspenso da escola por ter apontado o dedo a um amigo a fingir que era uma arma. Os Estados Unidos são o país do mundo com mais armas em mãos civis. Qualquer tentativa de aumentar o controle sobre a posse e porte de armas provoca uma enorme polémica. Há até estados, como o Iowa, que aprovaram o uso e porte de arma na via pública, a cegos. Mas fazer este simples gesto, mesmo que a brincar, como aconteceu com o pequeno Nathan Enting, pode dar uma suspensão da escola. Why his punishment was this excessive? Because, I mean, I've known these kids around in school nowadays, they get in fights and they're not suspended that long. But for him to make his fingers into a gun and get suspended for 3 days. O pai não percebe porque a escola entrou logo a matar. 3 dias de suspensão foi quanto aplicaram ao rapaz os responsáveis da escola primária de Devonshire, no Ohio. Se Nathan decidir repetir a brincadeira, a sanção será mais grave. Os americanos têm assistido à multiplicação de incidentes com armas em estabelecimentos de ensino. 934 pessoas morreram em apenas 7 anos. Há pouco mais de um ano, na escola Sandy Hook, no Connecticut, um homem matou 20 crianças e 6 adultos. Obama reagiu e quis proibir a venda de armas de assalto, militares ou equivalentes. This is our first task as a society, keeping our children safe. This is how we will be judged. Um ano depois, pouco ou nada mudou. As propostas do presidente foram chumbadas no Congresso. A escola demolida. Curioso este país, onde as crianças são castigadas por brincarem aos polícias e ladrões. Mas onde a venda e a posse de armas pelos pais não só é autorizada, como prática geral. O que está a mudar no amor? Os sexólogos e psicólogos afirmam que a conjuntura de crise é um teste de fogo para qualquer relação. E será que ainda há cartas de amor mesmo sendo ridículas? Como escrevia Fernando Pessoa? Daqui a pouco. Bem-vindo de regresso ao Jornal das 8. O Papa não gosta que os seus gestos e atitudes provoquem tanta perplexidade e que algumas pessoas o olhem como uma espécie de super-homem.
Francisco deu uma entrevista de balanço do primeiro ano de pontificado, onde diz que a Igreja foi a única instituição pública a reagir com transparência e responsabilidade ao escândalo de pedofilia e saúda a coragem de Bento XVI, que pediu desculpa e criou novas regras. O Papa da proximidade, o Papa da inclusão, mas que não se engane o crente ou o observador da Igreja. Francisco afirma-se também um Papa da doutrina. One of the most important things that he said was that we should not expect any change in the doctrine on birth control. Now, he's opening up more to people's problems, saying, you know, we understand that following the Church's rules is not easy. We're going to be closer to you and try and help you live by these rules. Francisco não gosta da ideia do super-homem, não gosta o que chama da agressão que representa ser idealizado. Na entrevista ao Corriere della Sera, diz que a ideia do Papa Estrela é simplesmente ofensiva. É o Papa de quem tudo se espera, que começa por saudar o Papa a quem tudo se criticou. Francisco afirma que Bento XVI foi muito corajoso porque pediu desculpa pelos abusos dos padres e criou novas regras. Foi ele que abriu o caminho que, segundo o Papa argentino, faz da Igreja a única instituição pública a agir de forma transparente e responsável perante a pedofilia. Com esta formulação de palavras, Francisco responde às críticas demolidoras da Comissão das Nações Unidas para a Proteção da Criança, que apontou o dedo à Igreja por não ter entregue os pedófilos à justiça dos homens, por não ter protegido os menores. Críticas que o Vaticano acolheu na altura como tendo uma pesada carga ideológica no momento histórico em que a Igreja se sentou para falar do assunto. Para o Papa Francisco, as estatísticas da violência contra as crianças são impressionantes, mas mostram acima de tudo que a grande maioria dos abusos acontecem no seio da família ou da vizinhança. Ninguém fez mais do que a Igreja, insiste o Papa, que remata lamentando que ainda assim é a única a ser atacada. Nesta entrevista de balanço do primeiro ano do pontificado, a pedofilia continua a ensombrar a credibilidade da instituição e a credibilidade de todos os homens que a integram. A cantora Adriana Calcanhoto decidiu por um dia as notícias de um dos mais influentes jornais diários portugueses, O Público. Para celebrar os 24 anos de vida e num ano de especial atenção sobre o Brasil, por causa do Mundial e não só, O Público convidou Adriana Calcanhoto para selecionar as notícias e dirigir o jornal, que revela aos patrícios uma parte do Brasil de hoje. Reunião da manhã. Estamos fantásticos. A edição que assinala os 24 anos do Público está nas bancas. Toda a gente nos deu parabéns, toda a gente adorou. Adriana Calcanhoto foi a diretora. Pensei, que bom, vou para Portugal, dirigir um jornal por um dia para falar de Portugal. O Público me responde no e-mail oficial dizendo: muito obrigada por aceitar o convite para a edição especial sobre o Brasil. Eu fiquei desesperada, porque o Brasil é difícil. Durante 4 dias trabalhou na redação do jornal. O Brasil é um continente, digamos, de muitos contrastes, de todos os tipos, e é impossível tentar retratar isso numa edição do jornal, mas eu acho que as matérias foram muito bem conseguidas. 7 jornalistas enviados especiais contam como foi descobrir este Brasil que a cantora brasileira quis mostrar. Os estádios para o Mundial. Deitaram abaixo um que tinha 40 mil e construíram no mesmo sítio outro estádio de 40 mil lugares. E, portanto, a dúvida é se eles vão conseguir rentabilizar aquilo. A diversidade e os problemas raciais. Por exemplo, uma médica negra que tinha sido a primeira licenciada da família e a única da sua turma, portanto, da sua classe. É raríssimo encontrar um médico negro. E as imagens que marcam? Foi uma senhora, uma vendedora numa banca de jornais, que chorou ao dizer que queria vir muito a Portugal, que tinha um sonho antigo de vir a Portugal porque a avó era portuguesa e nunca conheceu Portugal. O resultado está à vista. E a edição está muito boa, não está? E a ideia da banana é genial. Numa capa que ficará para a história. Vai ficar na história do Público. Nós temos bom, vocês viram, temos algumas capas. Hoje chegou uma capa do Mandela, uma capa da qual nos orgulhamos muito. E esta seguramente vai para a galeria das melhores capas da história do jornal. De resto, o Brasil vai continuar a preencher as páginas do jornal nos próximos tempos. Do título Brasil Descoberto.
consigna praticamente tudo isso, toda essa nossa ideia. Vamos descobrir o Brasil de outra maneira, vamos vê-lo de outra forma. 3 milhões de leitores por mês no digital, 500 mil no Brasil. O público de parabéns. Adriana Calcanhoto também canta o amor. E é para o amor que olhamos agora em tempo de crise. A tendência já era esta, menos casamentos, mais divórcios. Os psicólogos e sexólogos dizem que a crise pode resultar num empate. É um teste de ferro às relações, mas também pode travar algumas separações por causa da debilidade económica dos membros do casal. A crise, a autonomia progressiva das mulheres em todos os aspectos da vida cotidiana, tudo se conjuga para alterar algumas ideias feitas sobre o amor. Sendo certo que algumas também nunca mudam. O amor é então mais ou menos assim. Esta música dos Beatles foi uma de muitas músicas de amor escritas nos anos 60, aqueles anos em que o amor muitas vezes era escondido, os anos das cartas de amor, os anos que nada têm a ver com os dias de hoje. É uma sociedade muito mais virada para a paixão, para a adrenalina, do que para a busca da intimidade e para a construção que, pelo menos para mim, o amor implica. Claramente o que mudou foi esta ideia de que o casamento não é para toda a vida. Portanto, pode-se quebrar o casamento a qualquer momento, uma relação pode-se quebrar e depois pode vir outra e depois pode vir outra. Esqueceram-se o que é compromisso ou não querem saber o que é compromisso, basta ver a publicidade. Sem compromisso, antes uma fidelização é uma coisa que não existe. Miguel Castro, 2 casamentos, tem 3 filhos de cada relação. A primeira relação não funcionou, eu comprometi para o resto da vida, por razões que aqui não interessam, não foi possível. E depois a vida mostrou-me, encaminhou-me para esta rapariga excepcional com quem estou casado. As pessoas têm menos paciência e pachorra para estar em sofrimento. O sofrimento já não é uma coisa que faz parte do casamento, a pessoa já não aguenta e, portanto, tenta procurar ajuda também. Portanto, por outro lado, é mais fácil pedir ajuda para resolver aquilo que não está bem na relação. Há cada vez menos casamentos e, em tempos de crise, os divórcios aumentam. Gostamos de acreditar, eu compreendo que o amor é à prova de bala, à prova de crises, à prova de ferrugem, à prova de tudo. Não é verdade. Nós estamos a atravessar tempos difíceis, o que significa que podemos ter até 2 efeitos diametralmente opostos. Há relações que até se solidificam perante as dificuldades e há outras que não resistem perante as dificuldades. E há relações que resistem a tudo. Afinal, ainda há amor como o de antigamente. É ótimo fazer isto nos dias de hoje, não é? Esta coisa de ser casado há imenso tempo e namorar com praticamente a primeira namorada do liceu. É muito engraçado porque nós sentimos-nos realmente especiais. Tipo Mourinho da natalidade. Na minha máfia nós até temos um nome para esses casais. São os casais cisnes. Porque os cisnes são monogâmicos. Mas ainda há. Então não há. Nem você imagina a inveja que eles provocam. Um casamento feliz é um casamento em que consegue tirar prazer da rotina. Isso é uma coisa dificílima, eu acho que conseguir. Como é que isso se faz? Como é que isso se faz é aquela pergunta que eu consigo ter que encontrar alguns truques. A minha questão é, se a tua disponibilidade para isso não tem na sua base o facto de tu amares profundamente aquela pessoa. E se esse amor não estiver lá na base, tu não vais ter disponibilidade para isso. Mas afinal o que mudou nos últimos 50 anos nestas questões do coração? O sentimento evoluiu com os tempos ou a evolução dos tempos mudou as pessoas? Acho que antigamente havia muita gente infeliz porque às vezes também se calhar confundiam a palavra compromisso com escravatura. Escravatura no sentido é para o resto da vida independentemente de tudo. Para mim isto é escravatura. Significa que alguém se submete ao outro independentemente de como é tratado.
Isto para mim não é amor. A mulher já não está em casa, está fora, também é alvo de muito mais estímulos externos, de vontades, as conversas já não ficam só em casa, todos nós temos amigos, temos televisão, temos telemóveis, temos iPads, temos tudo o que é tecnologia, que também nos dão muito mais informação do que aqui há 50 anos atrás. Embora no íntimo haja sempre a nostalgia do grande amor da nossa vida, mas as pessoas partem para as relações de uma forma menos expectante, neste sentido. Acham que se calhar isto vai ser qualquer coisa de breve. Nós também só nos desiludimos porque nos iludimos. Porque nós criamos uma expectativa que a outra pessoa é isto ou que vai ser aquilo. Ou que vai ser como aquilo que se vê nos filmes. Hollywood, eu acho que estragou tudo. Os senhores Richard Gere, portanto, aquele filme, como é que se chama? Este. Mesmo que a mulher esteja muito zangada, vem o homem e a abraça, e ela debate-se e ele abraça, e é isso que as mulheres querem. Mas eu pergunto se o Richard Gere será assim na realidade. Não é. Mas há mais. O Tom Cruise, não é? Bem, o Tom Cruise da minha geração também arrasou com toda a autoestima dos rapazes na nossa adolescência, não é? Todos nós queríamos aqueles casacos de cabedais e aqueles óculos ridículos. Já que a música sugere, vamos tentar definir o amor. Eu acredito profundamente no amor eterno. A única questão que eu não sei é se esse amor eterno é mérito teu ou simplesmente tiveste sorte. Amor significa liberdade. Portanto, eu na minha liberdade quero estar contigo. E tu na tua liberdade também queres estar comigo. E todos os dias temos que renovar esse compromisso. Só mais uma coisa. Nós nas discussões os homens são corredores de 100 metros. Enquanto as mulheres fazem a maratona na discussão e tu não aguentas, tu ao fim de pouquíssimo tempo já caíste para o lado e ao fim de 2 km já estás com a língua de fora e vocês ainda estão prontas para darem mais 50 voltas à pista, portanto já é bom ter consciência disso e saberes que, no modo geral, vais perder a maior parte das discussões. A forma como se olha o amor depende, claro, das experiências de vida de cada um. Todos os que já se casaram, como eu, sabem que o que era bom diminui, o que era mau aumenta. Porquê? Porque começamos a irritar-nos com coisas que antes não ligávamos tanto. E agora aquela coisinha irrita-nos. Nós conhecemos todos de histórias dos nossos avós e tudo isso, de saberem quando algum deles desaparece e quando algum deles morre, como é que a quebra dessa rotina é de tal maneira trágica que muitas vezes o outro vai logo a seguir, não é? O imaginário infantil das histórias das princesas da Walt Disney, elas casam com o príncipe e são felizes para sempre. Portanto, esta mensagem sempre foi... Fomos sempre bombardeados. Portanto, existe esta ideia de que o projeto de vida é o casamento e ter filhos e viver feliz para sempre. Claro que a gente sabe que as coisas não é assim, não é? Aliás, as histórias pecam por isso, porque os problemas são todos anteriores até eles casarem. Depois a história acabou com a frase e viveram felizes para sempre. A gente não sabe o que é que aconteceu quando a Branca de Neve chegou a casa e tinha os sapatos do príncipe no meio do chão, ou quando as crianças estavam ranhosas. A gente não sabe o resto da história, não é? E o resto da história fica por contar, até porque cada um ama a sua maneira, mas nos dias de hoje será prudente substituir o viveram felizes para sempre por fazer por isso um dia de cada vez. A imagem é de Flávia Almeida, Lara Santos, TVI. Na TV 24, às 21h45, Política mesmo. Paulo Magalhães entrevista Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do PCP. Às 22h30, a análise do jogo desta noite da seleção portuguesa frente aos Camarões. E às 23h15 vou estar com Manuel Forjás, em 28 minutos e 7 segundos de vida. Hoje falamos do poder, de certas formas de poder e de como todo o poder é ilusório. À meia-noite, a obrigatória 25ª hora. Está tudo dito no Jornal das 8. Boa noite. Até amanhã.